Mais uma vez aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Você que já me acompanha ali no Conexão Esportiva do João Farofino, me acompanha também nas redes sociais, na Rádio Piratininga, lá de Piraju. Muito obrigado, né? Futebol voltando aqui no nosso país, depois de cerca de 4 meses sem atividades. Tivemos o término aí do Campeonato Carioca com o Flamengo sendo campeão, Jorge Jesus voltando pro Benfica. Benfica que, aliás, está pegando grandes talentos do futebol brasileiro. Indicações do Jorge Jesus, o tempo que ele ficou aqui no país, serviu para ele observar. E o Benfica é muito bom em levar jovens talentos e depois revender por verdadeiras fortunas. Aliás, o futebol português tem essa prática de pegar jogadores brasileiros novos, 20, 21 anos de idade, e depois vender para clubes maiores lá do futebol europeu. Benfica que também levou o Pedrinho do Corinthians, mas tá uma novela meio estranha aí, essa novela do Pedrinho. Campeonato Paulista vai ter a sua última rodada da fase de classificação, já com muitos times definidos. Vamos trazer aqui os jogos da última rodada, todos os jogos no próximo dia 26, portanto no próximo domingo a partir das 4 horas da tarde. Palmeiras enfrenta o Água Santa, Palmeiras já classificado, a Água Santa tem chances ainda. Mirassol e Ponte Preta, meu amigo, que situação da Ponte, né? Novo Horizontino e Santos, o Red Bull Bragantino jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Red Bull Bragantino, melhor campanha até aqui, a equipe que demorou 4 rodadas para vencer, perdeu o técnico Antônio Carlos no início do campeonato, conseguiu uma recuperação surpreendente e hoje tem a melhor campanha na classificação geral, pegando o Botafogo de Ribeirão. Ferroviária encara Inter de Limeira, teremos também Santo André e Ituano, Guarani e São Paulo, os corintianos de olho nesta partida, porque o Guarani tem que vencer o São Paulo. São Paulo deve poupar alguns jogadores que estão pendurados, pode entrar com um time alternativo. O Guarani é vencer ou vencer se quiser se classificar. E teremos também Oeste e Corinthians. O Corinthians tem que vencer o Oeste e torcer por um tropeço do Guarani diante do São Paulo. O São Paulo vai entregar. O Corinthians foi incompetente, né? Não conseguiu fazer o que deveria ter feito, já poderia estar classificado como outros times se classificaram, agora fica torcendo em especial por um rival. No grupo A, já definido, o Santos está classificado em primeiro, Água Santa, Ponte Preta e Oeste brigam pela segunda vaga e brigam contra o rebaixamento. Ponte Preta e Oeste, as duas últimas colocações na classificação geral. No grupo B, Santo André e Palmeiras, este confronto já definido, né? Muito difícil aí o Palmeiras perder por mais de 7 gols de diferença para que o Novo Horizontino arranque essa vaga do Verdão. Então, Santo André e Palmeiras já estão classificados, restando saber quem passa em primeiro, quem passa em segundo. No grupo C, já está definido também, primeiro e segundo colocado, São Paulo e Mirassol vão avançar. A Inter de Limeira tem que tirar 9 gols de diferença de saldo para tentar conseguir alguma coisa, né? Mas chance sempre existe, né? Vai saber, né? A equipe do Red Bull Bragantino já está classificada, o Guarani tem 16, o Corinthians 14, a Ferroviária 12 pontos ganhos. Situação então do Paulistão 2020, chegando aí na sua última rodada da fase de classificação. Vou trazer mais informações aqui, eu também aproveito para lembrar aí para vocês que tivemos o UFC, foi a primeira modalidade de alto nível que voltou ao seu ritmo quase normal, já que ainda não há presença de público. Depois os outros esportes foram voltando também, né? Futebol, NBA já está de volta, temos aí já outras modalidades, Fórmula 1, MotoGP, também aqui no nosso país, o automobilismo voltando também aos poucos. O pessoal se adaptando a esta nova realidade, este novo normal, com essa pandemia que ainda segue em andamento. Campeonato Brasileiro da Série A já tem data para o seu início, dia 8 de agosto. Por enquanto aí vale a pena ver a briga que está por causa da MP 984. Então a Globo teria o direito de transmissão de vários times. A TNT fechou com 8 times e a briga vai ser boa aí, principalmente para ver quem transmite os jogos dos mandantes, né? A Globo
já se posicionou e disse que vai transmitir os jogos somente de quem ela tem contrato. Por outro lado, a TNT, que pertence ao grupo Warner, já tá na briga, tá no páreo, e a tabela já foi divulgada com vários jogos que serão transmitidos, segundo a TNT Warner, de clubes que não pertencem ao seu hall de clientela, né? Então vamos ficar de olho nessa briga aí das emissoras de TV. Fortaleza e Atlético Paranaense, Coritiba e Inter, Sport e Ceará, os jogos do dia 8 de agosto. No dia 9 de agosto, às 11 da manhã, Botafogo e Bahia, Goiás e São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Goianiense, Santos e Red Bull Bragantino, Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Vasco. Red Bull Bragantino é a única equipe que não tem contrato com ninguém, com nenhum canal de televisão. Temos aqui também os destaques do Brasileiro da Série B, que começa no dia 7 de agosto. O Guarani vai jogar contra a CSA. Ponte Preta vai encarar o América Mineiro, Confiança contra o Paraná, o Avaí encarando o Náutico. No dia 8 de agosto está marcado Juventude e CRB, o Operário, que caiu no Campeonato Paranaense, deve estrear no Brasileiro da Série B contra o Figueirense. O Cruzeiro, né, a situação difícil do Cruzeiro, vai estrear contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vitória da Bahia vai encarar Sampaio Correia. Cuiabá vai jogar contra o Grêmio Esportivo Brasil do Rio Grande do Sul. E o Oeste vai encarar a equipe da Chapecoense. Chapecoense foi rebaixada, né? Então tá aí os destaques. Também no final de semana lá do dia 8 de agosto vai ter início o Campeonato Brasileiro da Série C. Será disputado aí 2 grupos de 10 times cada. 13 em Imperatriz do Maranhão, Jacuipense e Remo, Paysandu e Santa Cruz, Manaus e Vila Nova. Na verdade está previsto o início, mas não tem nada definido, nada sacramentado oficialmente. Também deve ter a sua primeira rodada Londrina e Criciúma, São José, que é o São José do Rio Grande do Sul contra o São Bento de Sorocaba, Ituano contra Tombense, Boa Esporte contra a Volta Redonda e o Brusque contra o Ipiranga. É o Brasileiro da Série C. Meio difícil, creio, começar no dia 8 de agosto, mas jogos marcados. E a Série D lá no dia 5 de setembro, a previsão de início do Campeonato Brasileiro da Série D com a sua fase preliminar. Destaque dessa preliminar para o Brasiliense, já vice-campeão da Copa do Brasil, vai disputar a fase preliminar do Brasileiro da 4ª Divisão contra a equipe do Tocantinópolis. No futsal, vale o destaque, né? Mudanças no regulamento da Liga Futsal Paraná, do Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Tem o Marreco, tem o Pato, tem o Siqueira Campos, né? Enfim, mudanças no regulamento, tudo em função aí da pandemia, mas já no próximo mês deve ter início essas competições, inclusive com novos formatos, diferente dos regulamentos dos anos anteriores, e também deve ter o seu início a Liga Nacional de Futsal, que este ano não teve ainda nenhum duelo acontecendo. Está em andamento a Copa do Nordeste. Neste final de semana, a primeira rodada das quartas de final. Ceará encarando Vitória, Fortaleza do Rogério Ceni contra o Esporte Clube do Recife, Confiança contra Santa Cruz e o Bahia contra o Botafogo da Paraíba. Os jogos acontecendo na Bahia por causa da pandemia de coronavírus, tá? Destaque aqui também para o Campeonato Baiano. Jacobina, já rebaixado, vai encarar o Vitória da Conquista. Doce Mel jogando contra o Vitória da Bahia, agendado também Bahia contra o Fluminense da Bahia, jogos deste final de semana agendados pelo Campeonato Baiano que está em andamento. Carioca, eu já trouxe aqui o destaque que o Flamengo foi campeão em cima do Fluminense, grandes duelos, aquele jogo que teve a transmissão do SBT e tudo mais. Campeonato Catarinense era para já ter tido o seu reinício, enfim, mas agravou a situação do coronavírus novamente no estado catarinense. Então os jogos estão aí sendo adiados momentaneamente. Campeonato Cearense, semifinal nós tivemos Fortaleza 1, Guarani de Sobral 0, Ceará 1, Ferroviário 0. Com isso, Fortaleza e Ceará vão fazer a decisão do Campeonato Cearense. No Campeonato Gaúcho, que reiniciou agora no meio de semana, nós tivemos o Grenal já para reiniciar, assim como foi no Paulista com Corinthians e Palmeiras. No Rio Grande do Sul reiniciou com um Grenal, com a vitória do Grêmio por 1-0, gol de falta do Jean Pierre. Nós teremos
no final de semana o segundo turno, o Inter jogando contra o Esportivo, São José contra o Novo Hamburgo, o Grêmio recebendo o Ipiranga, Brasil contra a Juventude, Caxias contra o Pelotas e o Aimoré contra a equipe do São Luís. O Inter vem com 7 pontos, o Novo Hamburgo tem 4, o Grêmio é líder da classificação geral com 12 e o Esportivo tem 7 pontos ganhos. Os 4 melhores vão para as semifinais da competição, é o Campeonato Gaúcho. No Campeonato Mineiro, programado para esse final de semana, os jogos da 10ª rodada. Destaque aqui para o duelo entre América e Atlético Mineiro, é o Coelho contra o Galo, Coelho contra o Galo, e a Raposa, o Cruzeiro, vai receber a equipe do URT, portanto, o Campeonato Mineiro. Também estamos tendo as emoções do Campeonato Paraense, 9ª rodada só lá por dia 1º de agosto. Destaque para o Remo contra a Águia, o Independente jogando contra o Bragantino e o Paysandu fora contra o Paragominas, mas só dia 1º de agosto aí, retorno do Campeonato Paraense. Na Paraíba, nós estamos tendo as rodadas, nós já temos o Campinense e o Souza, inclusive, classificados. O Souza se classificou com uma goleada de 7-0 sobre o Sport Lagoa Seca, né? Atlético Cajazeiras tem 18 pontos, o 13 tem 17, Campinense também tem 17 e o Souza 14 pontos ganhos. CSP, São Paulo Cristal, Botafogo e Perilima, por enquanto fora da próxima fase de classificação, enquanto que o Sport Lagoa Seca e o Nacional seriam os rebaixados caso o Campeonato Paraense paraibano, né, já tivesse aí terminado esta fase. Então a briga é boa por lá também na Paraíba. No Paraná, que a gente sempre está trazendo os destaques aí dentro do Conexão Esportiva, o Cianorte vai encarar o Coritiba agora, dia 26, domingo, às 4 horas da tarde, e às 18 horas tem o Atlético Paranaense contra o Cascavel. O segundo jogo, então, vai ser com o mando do Coxa, e o segundo jogo do Cascavel vai ser em seus domínios, porque fez melhor campanha que o Furacão Atlético Paranaense. O Cianorte surpreendeu e eliminou o Operário, o Coritiba eliminou o Paraná, o Atlético Paranaense esmagou o Londrino e o Cascavel atropelou a equipe do Rio Branco de Paranaguá. Chega às semifinais o Paranaense 2020. Campeonato Pernambucano, primeira rodada das quartas de final agora neste final de semana, domingão, Náutico contra Central e o Retrô Brasil contra o Afogados. Primeira rodada aí das quartas de final. Destaque aqui da luta contra o rebaixamento. O Sport Recife vai jogar contra a Vitória das Tabocas e o Petrolina vai encarar o Decisão Bonito. Os jogos aí, o Sport lutando contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Campeonato Alemão, o Werder Bremen se manteve na elite, o Bayern de Munique, para variar mais uma vez, foi campeão por lá, um dos primeiros campeonatos da Europa a ter o seu retorno. O Bayern de Munique, que também foi campeão da Copa da Alemanha, 4-2 sobre o Bayern de Munique. A Copa da França terminou nesta sexta-feira, com gol brasileiro dele, Neymar. Vitória do PSG 1-0 sobre o Saint-Étienne e o PSG campeão da Copa da França, o menino Ney, que já não é menino mais, né? Mas o pessoal ainda chama de menino Ney, fazendo o gol da vitória e do título do PSG. Copa da Inglaterra, Arsenal e Chelsea estão na final, um grande resultado do Chelsea que eliminou o Manchester United, enquanto que o Arsenal eliminou o Manchester City. Então, destaque aí para esse duelo clássico, né? Derby londrino, Arsenal contra o Chelsea na final da Copa da Inglaterra. Na Copa da Itália, deu Napoli campeão nos pênaltis sobre a Juventus, 0-0, e depois nos pênaltis 4-2 para a equipe do Napoli. Copa da Liga Francesa, final marcada para o dia 31, PSG encarando o Lyon. Será que vem mais um título para o PSG aí? Já ganhou a Copa da França e tem a Copa da Liga Francesa. No Campeonato Espanhol, que já terminou aí também, o Real Madrid foi campeão, 5 pontos de vantagem sobre o Barcelona, escancarou uma crise no Barça, que liderava antes da pausa aí da pandemia e depois não voltou bem. E o Real Madrid conseguiu ficar com o título, e o Real Madrid também não foi jogando lá aquelas maravilhas não, né? Foi meio aos trancos e barrancos, gols de pênalti, o VAR marcando,
Real, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha foram os 4 primeiros lá na Espanha, com o Vídea Real ficando com a 5ª vaga, o Real Sociedad indo para a Liga Europa, Leganés e Mallorca foram rebaixados. Por se falar em Leganés e Mallorca, o La Coruña foi rebaixado à 3ª divisão da Espanha no dia de hoje. É um resultado péssimo para uma equipe tão tradicional, tão conhecida como o La Coruña é conhecido entre os que gostam do futebol aqui no nosso país. No campeonato inglês, nós teremos a última rodada neste final de semana. E o Liverpool não vai fazer 100 pontos, mas pode chegar a 99 e vai encarar a equipe do Newcastle. O Leicester vai jogar contra o Manchester United, o Manchester City vai encarar o Norwich, o Everton pega o Bournemouth, o Southampton encara o Sheffield United, o Arsenal vai pegar o Watford, Burnley contra Brighton, Crystal Palace encarando o Tottenham, West Ham contra o Aston Villa, o Chelsea vai receber a equipe do Wolverhampton. Todos os jogos marcados para este final de semana. Lembrando, jogos dia 26 a partir do meio-dia. Liverpool campeão 96, o Manchester City vice-campeão 78 pontos apenas, depois o Chelsea 63, o Manchester United 63 e o Leicester 62. Essas 3 equipes brigam aí para ver quem fica com a 3ª e a 4ª vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Por enquanto, vantagem para Chelsea, Manchester United. O Leicester precisa vencer e torcer por um tropeço de dessas 2 equipes. Wolverhampton vem em 6º com 59, uma campanha impressionante, e o Tottenham ficou pelo caminho com 58 pontos. Lá na zona do rebaixamento, o Bournemouth já rebaixado, o Norwich também já rebaixado. Aliás, o Bournemouth ainda não, né? Mas o Norwich já caiu. O Watford e Bournemouth completam hoje as outras 2 equipes que estariam sendo rebaixadas, mas o Aston Villa não pode nem pensar em tropeçar, né? Porque o Aston Villa, se tropeçar contra a equipe do West Ham, corre um sério risco também de poder ser rebaixado. E olha que o West Ham não vem bem das pernas, então a chance é da equipe tentar escapar deste rebaixamento. Vale aqui ainda o destaque para o campeonato italiano, porque teve jogo, inclusive no dia de hoje. Milan e Atalanta ficaram no empate em 1-1. Milan voltou bem depois dessa pausa aí por causa da pandemia do coronavírus. E primeiro empate, só tinha vencido, né? Calhanoglu fez o gol do Milan e o Zapata empatou para a surpreendente equipe do Atalanta, que vem fazendo bonito, inclusive na Liga dos Campeões. Final de semana vai ter ainda os jogos da rodada 36, então depois dessa rodada vão faltar ainda mais 2 para o término da competição. Juventus precisa de uma vitória para ficar com o 9º título consecutivo, vai jogar contra a equipe da Sampdoria. Teremos o Spal e Torino, Hellas Verona e Lazio, Roma e Fiorentina, Cagliari contra o Udinese, Bolonha contra Lecce, Napoli encarando o Sassuolo, Genoa contra a Inter de Milão, Brescia contra a Parma. Juventus já 80 pontos, precisa agora apenas de um empate, né, aí ou de uma vitória para ficar com o título nos 3 jogos que restam. A Atalanta tem 2 jogos para fazer, tem 75 pontos ganhos. A Internazionale de Milão tem 3 jogos por fazer, mas pode chegar no máximo a 82, por isso que a Juventus precisa de uma vitória, né? Mas a Inter de Milão tem 73 e a Lazio tem 72. São os 4 primeiros colocados. Roma tem 61 em quinto. Milan, 6ª colocação com 60 pontos até aqui. O Milan foi chegando e está ali já na 6ª colocação. Na zona do rebaixamento, por enquanto, Lecce e já rebaixados, Brescia e Spal. Brescia e Spal já caíram. Lecce tem remotas chances ainda de escapar do rebaixamento. Isto no campeonato italiano. No campeonato português, final de semana tem Porto e Braga como destaque e o clássico Benfica e Sporting. Benfica e Sporting neste sábado às 5h15 da tarde. Também neste sábado às 5h15 da tarde, Braga e Porto e os outros jogos do campeonato português que já teve no dia de hoje. Santa Clara 2, Vitória de Guimarães 2. Santa Clara vencia por 2-0, mas permitiu a reação do Vitória de Guimarães e um empate. E outro empate, só que daí em 3-3. Entre Gil Vicente e Paços de Ferreira. Então tá aí o campeonato português com o Porto já campeão, né? A última rodada. O Porto com 82 pontos ganhos. O Benfica,
que vai ter esse clássico contra o terceiro colocado, o Sporting, 74 pontos. O Sport é o terceiro com 60, o Braga vem em quarto com 57 pontos até aqui. Lá em Portugal, nós temos aí o Desportivo das Aves já rebaixado e Portimonense sonhando ainda aí em escapar do rebaixamento. Pode rebaixar o Vitória de Setúbal, pode rebaixar o Tondela, equipes que ainda têm chances de cair. Mais difícil a situação também do Portimonense. Na Taça de Portugal está programado para o dia 1º de agosto a final da Taça de Portugal, Benfica e Porto, para variar, né, um pouquinho lá em Portugal, a final vai ser Benfica e Porto. Liga dos Campeões, jogos programados. Pessoal, quando que volta a Liga dos Campeões? Está programado para retornar agora no mês de agosto, dia 7 de agosto, programado o jogo entre Manchester City e Real Madrid, Bayern de Munique contra o Chelsea. Esses jogos já tiveram seus jogos de ida, só que vocês não vão lembrar porque foi lá atrás, né? Manchester City venceu o Real Madrid por 2-1, o Bayern de Munique ganhou do Chelsea por 3-0. No dia 7 de agosto está programado também Juventus e Lyon. Lyon venceu por 1-0 no jogo de ida. E no dia 7 de agosto está programado também Barcelona e Napoli. Jogo de ida terminou empatado em 1-1. Já haviam encerrado a fase de classificação das oitavas de final, já classificados para as quartas de final. O Atalanta, que bateu o Valência pelo placar de 4-3 e já havia ganhado no jogo de ida por 4-1, o Atalanta se classificou. O RB Leipzig surpreendeu e eliminou o Tottenham. O jogo de ida venceu por 1-0, o jogo da volta venceu por 3-0. O PSG, que eliminou o Borussia Dortmund 2-0. Neymar marcou aí neste jogo, né? No jogo de ida, o Borussia havia vencido por 2-1. E o Liverpool, que perdeu nos pênaltis para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid classificado. Muitos estão já apostando numa semifinal Atlético de Madrid e PSG. Dizem que do lado do PSG a chave está mais fácil, acreditando que o PSG pode pela primeira vez ir para uma semifinal, mas muitos apostam no Atlético de Madrid. Do outro lado da chave, nas quartas de final, bem mais complicado aí a situação, tá bom? Então, era o que tínhamos, galera. Foi um prazer voltar a falar de esportes aqui em chicopiraju.blogsport.com.br, ainda sem o futsal aqui em Francisco Beltrão, ainda sem a volta dos peladeiros também lá no Marrecas Clube, sem o término do campeonato de veteranos, que falta ainda fazer a sua semifinal, mas o pessoal já voltando lá às atividades com o futevôlei, com o vôlei, com algumas outras modalidades, aos poucos esse novo normal, o pessoal se encaixando. Então o negócio é continuar se cuidando de quem a gente gosta, cuidando de quem a gente ama, tomando todas as medidas de prevenção, de precaução, seguindo as recomendações médicas e torcendo aí para que essa crise passe o quanto antes, desejando nossos profundos sentimentos a cada família e uma das mais de 85 mil famílias que já choraram a perda dos seus entes queridos por causa desta doença terrível, né, que veio aí para assolar realmente e fazer a população refletir um pouco sobre toda a situação. Torcer para tudo isso passar, ser muito solidário e estender aí condolência a cada uma das famílias que perderam uma pessoa para essa doença e torcer para você que está passando por isso agora, seja você o portador do coronavírus ou alguém que você conhece, alguém da sua família, que passe sem maiores danos, sem maiores problemas, sem maiores complicações e que os médicos tenham aquele dedinho especial de Deus para conseguir aí dar o tratamento correto, se for necessário depois fazer uma fisioterapia, você conseguir fazer e se recuperar o mais rápido possível, tá bom? Um bom final de semana, vamos curtir aí os jogos, pessoal de olho no Paulistão, muito mais de olho no Paulistão do que no meu cabelo, né? Realmente tá um pouco comprido aí. Pessoal de olho no Paulistão e de olho no jogo do São Paulo contra o Guarani, muitos apostando que o Guarani vai bater o São Paulo, e o Guarani vai eliminar o Corinthians, porque estão dizendo aí que se deixar o Coringão passar, aí ninguém segura mais. Corinthians, atual tricampeão, pode ser eliminado ainda na primeira fase. Corinthians precisa vencer o Oeste e torcer pelo tropeço do Guarani. São Paulo, Santos e Palmeiras já com situação mais confortável. Lembrando que o jejum do São Paulo é maior em campeonatos paulistas, depois vem o Palmeiras. O Santos vem bem aí, vem revezando com o Corinthians nos últimos anos, apesar do tricampeonato. O Santos
vem bem de 2009 para cá, conquistou muitos títulos. Aliás, só deu Santos ou Corinthians, com exceção do ano que ganhou o Ituano, né? Então, realmente aí. E esse ano, será que pinta uma surpresa? Será que dá Santo André? Será que dá Red Bull Bragantino? Muitos já apostam que o Red Bull Bragantino vai fazer mais bonito do que fez o Bragantino lá na final da década de 80, lá em 89, ainda com o Vanderlei Luxemburgo. Então o pessoal aí tá apostando que esse Red Bull Bragantino pode fazer bonito, não só no Campeonato Paulista, onde tem a melhor campanha no momento, como também pode fazer bonito no Brasileiro da Série A deste ano de 2020. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que está nos acompanhando. Me acompanhe lá também no Conexão Esportiva lá do João Farofino, falo do Campeonato Paranaense, sempre trazendo todas as emoções, e continue curtindo, compartilhando, clicando e assistindo a gente aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Tá bom, galera?